O que pode ser esse sentimento de tristeza que parece não ter fim sob a ótica das relações sistêmicas? O que eu vejo nas dinâmicas, tanto as individuais quanto na maratona, né? Todas as dinâmicas sistêmicas que a gente faz, o que a gente vê muito é quando tem mortes, vamos lá, mortes precoces na família. Então, para quem participa tanto da maratona quanto das dinâmicas sistêmicas, tem um movimento que a gente começa a olhar para baixo. Quando o tema é tristeza, né? E você vê a pessoa que participa com a gente olhando para baixo, normalmente, tá relacionado a uma pessoa que morreu precocemente ou que era muito importante para a pessoa e que você se conecta, né? E essa morte, por exemplo, pode estar relacionada aos filhos que não nasceram. Então, você tem muitas situações, e eu começo por essa situação dos filhos que não nasceram, porque às vezes a gente fala assim, não, teve essa situação na minha família, né? Eu tenho irmão, e isso é fato, tá? Na minha família tem irmãos que não nasceram, tenho 3 filhos que não nasceram, né? Aí você fala, pô, mas a Maria tá super bem. Tem todo um trabalho, né? Quando não nasceu, meu primeiro filho não nasceu, eu lembro que foi a Tatiana Lemos, ó, Tati, beijo. Ela falou, Maria, isso foi em 2003, né? 2003, acho que foi mais ou menos isso. Ela falou assim, você já ouviu falar, né, nessas dinâmicas sistêmicas? Tem um psicoterapeuta, Bert Hellinger, ele está aqui no Brasil e ela conheceu. E na época nós fomos ver esta situação, tá? E aí lá eu percebi que esse tema dos filhos que não nasceram era uma coisa que conectava a minha família. Então na minha família tem várias situações como esta. E aí você fala, nossa, mas você está tão bem, né? Por quê? Porque eu não excluí essas crianças. Né? Eu tenho 2 irmãos que não nasceram e eu sempre soube da existência deles. Né? Na minha família não houve aqueles assuntos proibidos? Ah, a gente não vai falar. Por quê? Quando você exclui uma dor dessa e você não sabe, então faz conta que eu não sabia que eu tenho 2 irmãos que não nasceram. Tá? E por não saber, muitas vezes eu acabo tendo alguns sintomas. Então essa tristeza que não tem fim, essa saudade que não tem fim, né? Tristeza, saudade que não tem fim. A pessoa pode comer por 2, então eu como por mim e pelo meu irmão, né? Você tem vários, entre aspas, sintomas que te conectam a esse irmão que não nasceu ou esse filho. Então, um dos motivos, né? Quando você fala, de onde que vem essa tristeza? Pode ser isso. A outra pode ser também alguém da família que morreu precocemente ou mortes de impacto, né, que não foram naturais, por exemplo, tá? E que abalam toda a família. E aí você também esconde, né? Fica escondido este tema na sua família. Ninguém comenta, então ele acaba sendo um excluído, tá? Então pode, né, estar relacionado também a essa morte precoce. E aí você também se conecta com essa tristeza. E aí tem um movimento que para mim é o mais forte, tá? Quando você faz um movimento assim, antes eu do que você, papai, ou você, mamãe. Então faz de conta que você tem um irmãozinho que acabou ou morrendo precocemente, né? Ou não nasceu, algo, né, que faz com que os seus pais se conectem a este filho, que é teu irmão. E aí você percebe que o papai e a mamãe faz esse movimento de querer encontrar esse irmão, querer encontrar esse ente querido antes da hora. E aí você, que ama tanto esse pai, essa mãe, você faz esse movimento, antes eu do que você. Antes eu, né, passar por toda essa dor do que você. Antes eu, então sempre é o antes eu do que você. E esse movimento, antes eu do que você, acaba te conectando. Então muitas vezes essa tristeza, sabe, essa vontade de não sair da cama, essa tristeza, né, que não tem fim, é muito amor. Por isso que eu falo que tudo que acontece, as pessoas falam, que é isso, Maria? Você sempre fala que é muito amor. Por quê? Porque a gente ama tanto esse ancestral, esse papai, essa mamãe, que faz antes eu do que você, tá? Então,
Pode ser, né, quando você me pergunta o que pode ser esse sentimento de tristeza? Pode ser uma dessas situações que são as mais frequentes quando a gente faz uma dinâmica sistêmica.